TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, realiza a palestra dos 30 anos da Constituição Federal na Câmara de Vereadores de Fortaleza. O Judiciário Cearense realiza novo sorteio dos 12 cartórios destinados a pessoas com deficiência. MPF quer o cumprimento de sentença para a criação de novos leitos de UTI neonatal aqui no Ceará. Conheça a previdência complementar da OAB-Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministrou palestra sobre os 30 anos da Constituição Federal durante a realização do Programa de Formação e Capacitação Continuada da Câmara Municipal de Fortaleza. Os 30 anos da promulgação da Constituição de 1988 foi o tema de mais uma atividade realizada pelo Programa de Capacitação e Formação Continuada da Câmara Municipal de Fortaleza. Desta vez, o convidado foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que ministrou a palestra referente às conquistas e desafios da nossa legislação. Acho que ao longo desses 30 anos há 3 realizações que merecem ser celebradas. A estabilidade institucional, apesar de muitas dificuldades e muitas crises, nunca se cogitou de uma solução fora da legalidade constitucional. E, portanto, nós derrotamos uma velha tradição latino-americana de quebras da legalidade. Acho que nesses 30 anos o país conquistou estabilidade monetária. Ao longo da década de 90, quem tem mais de 40 anos lembra os horrores que era viver sob o regime de hiperinflação. A hiperinflação era extremamente perversa com as pessoas mais pobres que não podiam se proteger no mercado financeiro. Então acho que essa foi uma segunda realização importante. E acho que a terceira realização importante desses 30 anos de democracia e de Constituição foi uma expressiva inclusão social. Entre 30 e 40 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza extrema, o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Desde o ano passado, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza atividades através do Programa de Formação Continuada. Os assuntos são de relevância para todos os órgãos públicos e também para a sociedade civil. Nós tivemos vários professores, técnicos na área do direito público, da contabilidade pública, da administração pública, de governança, para capacitar cada vez mais os nossos servidores efetivos da Câmara Municipal de Fortaleza, os nossos assessores, os vereadores que desejarem participar e também numa parceria com a Assembleia Legislativa, servidores da Assembleia, assessores da Assembleia, servidores da Câmara e assessores da Prefeitura de Fortaleza, assessores e servidores do Ministério Público, até técnicos, assessores, promotores, do Tribunal de Contas do Estado. Por ser um evento relevante, várias autoridades prestigiaram o momento. Entre elas, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Para os parlamentos que demandam um corpo técnico muito qualificado, porque é aqui onde as leis são produzidas, são melhoradas, são emendadas, de fato, a iniciativa como essa ajuda a trazer o estado da arte do conhecimento, os debates mais contemporâneos a respeito no caso específico do debate de hoje, a respeito da constitucionalidade de diversas leis, a respeito do papel da Constituição brasileira e do papel também dos parlamentos brasileiros dentro desse debate institucional. Vereadores que compõem o Parlamento Municipal comentaram sobre o momento importante pelo qual passa o Legislativo, ao garantir o acesso à informação de forma gratuita e acessível. Esse é um momento histórico e de grande relevância para a Câmara Municipal, haja vista uma autoridade da estirpe do ministro, onde todos nós conhecemos como um homem de muitas controvérsias no Supremo, mas também de uma conduta ilibada e irreprochável e um exemplo para a dignidade da justiça brasileira. Esse é um momento ímpar na história da Câmara Municipal, que eu tenho na minha memória, é a primeira vez que um ministro de um tribunal superior do nosso país, da Suprema Corte, visita a nossa casa. Isso é motivo de orgulho para os vereadores, para a Câmara e para o povo de Fortaleza. Esse é um momento importante para o Parlamento Municipal e demonstra a grandeza do equilíbrio, da harmonia entre as funções do Estado. Parabéns ao presidente Salmito, parabéns ao
ao Barroso, que é ao nosso ministro Barroso, que vem aqui com muita seriedade falar sobre esses 30 anos e lançar seus 2 livros, né, que é muito importante também. A qualidade do serviço prestado pela Casa do Povo, através de ações como o programa de formação, foi reconhecida por quem participou do evento. É muito importante a gente comemorar, né, essa data, né, porque a Constituição é a base, é a lei maior do nosso país. Eu acho o evento aqui de extrema relevância. E a relevância não é só pelos 30 anos da Constituição, mas também pelo personagem que nós estamos trazendo aqui, né? Que é alguém que representa de verdade muitos dos anseios do povo, né? Que tem feito uma defesa muito clara da Constituição. A palestra também marcou a retomada das atividades do auditório Adhemar Arruda, que recebeu melhorias na sua infraestrutura. É uma forma de a gente receber bem os convidados, né? É nesse auditório que se realiza as audiências públicas, algumas solenidades. E a audiência pública é fundamental para o exercício da democracia, né? Que é a participação direta do povo opinando, discutindo os assuntos dessa casa. Após a palestra, o ministro lançou 2 livros de sua autoria e realizou uma sessão de autógrafos no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Ainda durante passagem pela Câmara Municipal de Fortaleza, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, lançou 2 livros. Os títulos Judicialização da Vida e Outro País fazem análise sobre a corrupção e as transformações do Brasil. Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Salmito Filho, do PDT, os exemplares trazem temas relevantes. Promover debates sobre temas que interessam à cidadania, à democracia, o fortalecimento institucional, que interessa precisamente, mais prioritariamente ao nosso povo, à nossa população, também é prerrogativa e papel do Poder Legislativo. E é assim que a Câmara Municipal de Fortaleza tem procurado agir, é dessa forma, destacando o que é importante dentro das nossas prerrogativas. Repito, não cabe à Câmara Municipal fazer uma escola, fazer um posto de saúde ou requalificar a infraestrutura da cidade. Essa execução de políticas públicas cabe ao Poder Executivo e cabe ao Poder Legislativo o que nós estamos fazendo, legislando, fiscalizando e debatendo grandes temas de interesse da cidade, da população e do país. No plenário Fausto Arruda, o ministro Barroso concedeu dedicatórias aos leitores que compraram um dos exemplares. Eu acho o título assim bem chamativo, a judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal. Eu acho bacana, vou ler. Eu tinha uma ideia errada do ministro, mas era uma ideia que a gente concebe, que fortalece através das mídias sociais, que muitas vezes não são sinceras, muitas vezes enganam. Então eu, político já experiente, estava sendo enganado. Eu tinha outra ideia do ministro Barroso. E depois que eu conheci pessoalmente, conversei com ele, conversei até na hora do autógrafo do livro, ouvi a sua palestra e passei a ter uma nova percepção. A Câmara hoje está de parabéns nesse momento ímpar, parabenizar toda a presidência, toda a diretoria, a presidência no nome do presidente Salmito Filho. Espero que esses momentos aconteçam com mais intensidade, aconteçam com mais, digamos assim, para que possa trazer o parlamento municipal, enfim, juntando o executivo, onde está o executivo, o legislativo e o judiciário próximo, só quem ganha é a comunidade. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou que candidatos transgêneros possam usar o nome social nas urnas a partir das eleições deste ano. E a Justiça Eleitoral decidiu autorizar transexuais e travestis a pedir a inclusão do nome social no título de eleitor. Com a medida, também será possível atualizar a identidade de gênero no cadastro eleitoral. Fala-se muito em nome social, mas você sabe o que significa? Se não, fique atento à resposta a seguir. O nome social, ele é uma reivindicação do próprio movimento às autoridades brasileiras, no sentido que é um nome pelo qual nós nos identificamos e que nós nos reivindicamos na sociedade. Então, ele é uma demanda nossa e atender o nome social em diversos documentos é imprescindível. Em respeito à diversidade, a Justiça Eleitoral autorizou incluir um nome social no título de eleitor.
Com a mudança, o cadastro eleitoral também deve ser alterado. Desde a semana passada, os nossos sistemas já estão preparados para que aquele eleitor travesti ou transexual que deseja incluir o seu nome social no nosso cadastro, para que o seu título de eleitor seja impresso com essa informação, já pode procurar qualquer uma das unidades da Justiça Eleitoral na capital e no interior do estado. A inclusão do nome social no título representa mais um avanço do público travesti e transexual. É importantíssimo, né, ter um nome social em todos os documentos que forem permitidos. Ano passado a gente já conquistou no CPF, agora nós estamos conquistando no título de eleitor, né? Tá também na Presidência da República um decreto que visa mudar no RG. Então são conquistas muito importantes que podem culminar no que nós realmente queremos, que é a retificação do nome civil, que é a gente mudar o nome que tem no nosso registro de nascimento para o nome que nós escolhemos. O novo sorteio para a escolha dos 12 cartórios reservados para pessoas com deficiência em concurso público ocorreu no dia 9 de abril. A audiência pública foi realizada na sede do Tribunal de Justiça do Ceará, aqui em Fortaleza. O presidente da comissão organizadora do concurso, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, explicou que o novo procedimento se deu em razão à determinação do Conselho Nacional de Justiça, que decidiu pela inclusão do cartório de registro civil do Mucuripe, em Fortaleza, na relação de serventias extrajudiciais vagas. Dessa forma, ficou sem efeito o sorteio do dia 20 de fevereiro deste ano. A medida consta na alteração 2/2018, publicada no Diário da Justiça de 3 de abril. Com a mudança, o número de vagas aumentou para 228, sendo 152 por provimento e 76 por remoção, sendo 5% delas destinadas a pessoas com deficiência. As 8 vagas de provimento são: segundo ofício de registro de imóveis de Massapê, cartório de registro civil do distrito de Canindezinho, em Nova Russas, cartório do registro civil do distrito de Triângulo, em Chorozinho, cartório do registro civil do distrito de Caruataí, em Tianguá, primeiro ofício de registro civil de Paramoti, segundo ofício de registro de imóveis de Santana do Acaraú, primeiro registro civil de Chaval e o primeiro ofício de registro civil de Assaré. Já as 4 destinadas à remoção contemplam cartório de registro civil do distrito de Lages, em Maranguape, cartório do registro civil do distrito de Itaipaba, em Pacajus, cartório de registro civil do distrito de Cariutaba, em Farias Brito, e o primeiro ofício de registro de imóveis de Sobral. A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará foi criada em 1977, ainda no governo militar de Adalto Bezerra. No último dia 30 de março foi comemorado o Dia Estadual do Procurador do Estado do Ceará. E para falar sobre a importância do papel desse profissional para o avanço do Ceará, nós conversamos agora com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Juvencio Vasconcelos Viana. Dr. Juvencio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Abel, é um prazer estar aqui com você novamente, é uma satisfação, sempre bom estar aqui nesse ambiente de diálogo e para falar de uma coisa, de algo, de uma instituição que nos é muito querida, que é a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Dr. Juvencio, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse aqui um resgate histórico da Procuradoria-Geral do Estado. Ela foi criada ainda no governo militar, mais precisamente no governo de Adalto Bezerra. Qual era a estrutura inicial da Procuradoria-Geral do Estado? Contávamos na ocasião, naquela década dos anos 70, apenas com uma consultoria geral do Estado e outros papéis eram esquecidos. Isso foi sanado, então, com uma emenda constitucional, ainda no final de 76, e durante o ano de 77, tá, em março, aí veio uma lei orgânica, e exatamente a data dessa lei orgânica acabou virando um marco recente de um projeto de lei que consagrou no Estado do Ceará o Dia do Procurador do Estado, 30 de março. Né? E aí, né, com essa lei orgânica, procurou-se dar uma efetividade ao comando constitucional estadual, né? E dando todos os departamentos que a Procuradoria-Geral do Estado merecia. O lado do contencioso passou a ser atendido, uma procuradoria judicial, sempre esses além do flanco da consultoria, né, outros eram necessários, como o lado do contencioso geral, vamos chamar assim, o não fiscal e o lado fiscal. Então isso passou a ser atendido por essa estrutura que então passou a cuidar desses aspectos. Por um bom período, basicamente, nos organizamos assim, né, com a consultoria para cuidar de uma seara administrativa, com a fiscal para cuidar, como o próprio nome está a dizer, de matérias tributárias, né?
E o não fiscal, portanto, ficava com uma procuradoria judicial que, na ocasião, cuidava, portanto, de todos os assuntos, concurso público, matérias relativas a servidor, tá? Desapropriações também, licitações também, né? O passar dos anos foi exigindo, naturalmente, como acontece em várias instituições, a especialização. Então, se eu te falar de hoje, para dar aqui um grande salto histórico, a Procuradoria é muito mais que isso. Então, outros setores, outras matérias foram atendidas para exemplificar rapidamente o meio ambiente. Até porque novas demandas surgiram. As demandas surgem, vão exigindo uma especialização maior da Procuradoria. Portanto, nós passamos a ter o Propama, né? Nós passamos a ter um cuidado, um zelo muito maior com a administração indireta, né? Que apesar de ter uma marca de autonomia administrativa, mas acaba sempre precisando de uma atenção e de um zelo, de uma espécie de tutoria da Procuradoria-Geral do Estado, do braço estatal maior, né? Então, foi criado também o Procadim, da administração indireta, né? A própria fiscal se subdividiu. Hoje nós temos a fiscal e temos uma procuradoria da dívida ativa. Portanto, fomos progressivamente criando mais especializações, né? As demandas foram exigindo isso. A preocupação com a transparência, com a moralidade, com a busca do melhor contratado público, fez criar uma procuradoria de licitações e também trazer para baixo do guarda-chuva da PGE a Comissão Central de Concorrência do Estado, enfim. Foram medidas que gradativamente foram sendo somadas às competências originárias da Procuradoria-Geral do Estado, né, modernizando-a. E, assim, eu te diria, esse processo de modernização, meu caro Evelto, ele continua, né, porque cada vez mais, eu te falava há pouco, hoje a Procuradoria não é mais aquele lugar de discutir apenas concurso público, matérias do servidor, ou desapropriação. Temos muito mais, né? Nós sabemos, novos capítulos do direito administrativo nasceram, matéria regulatória, matéria econômica. Portanto, assim, hoje em dia, a gente senta numa reunião na Procuradoria do Estado para discutir memorandos, para discutir acordos de acionistas, para discutir protocolos de intenções, ou seja, há toda uma matéria que não é mais exatamente aquela do direito administrativo clássico do Eli Lopes Meireles, que você lia naquele... Então, são capítulos novos, né? Exige mais. E aí cabe também marcar aqui, também, felizmente, contamos com um corpo técnico muito bom de procuradores, né? Pessoas que se aprimoram o tempo todo, estão fazendo pós-graduações, são autores de livros, né? O corpo técnico também, os servidores são pessoas que se empenham, se entregam realmente. Isso nos ajuda muito, né? Desde 2015, quando do início do governo Camilo, que fomos chamados a ficar à frente da instituição, esse tem sido o meu discurso, esse tem sido a minha prática de buscar sempre levar a PGE todos. Isso é uma ideia coletiva, não é uma ideia de um só, né? Colocar a PGE em grau máximo de eficiência, ou buscá-lo o mais incessantemente possível. É uma ousadia, é uma busca, né? É uma busca permanente. Há pouco falamos aqui também a respeito do planejamento estratégico. Pois é, planejamento estratégico para o biênio 2018-2020. Isso. É uma ferramenta moderníssima da teoria da própria administração como um todo, né? Aliás, isso é algo que a administração pública tem que se vacinar. Ou seja, ela tem que buscar trazer para si ideias que são próprias da administração privada. Claro. Artigo 37 da Constituição, você é colega, você sabe muito bem disso, uma reforma constitucional, além daqueles sagrados princípios de legalidade, igualdade, eficiência está lá. Então, portanto, quando a gente fala em gestão por resultados, tá? O mecanismo, o instrumento do planejamento estratégico, que não é nada mais pensar bem, planejar antes de agir, para agir melhor, né? E, consequentemente, alcançar eficiência. Eficiência também traz economicidade. Com certeza. Tá? Então, não há nada por que da administração pública ficar aversa a isso, porque, como eu disse, eficiência é uma das marcas da administração pública, como a própria Constituição coloca. Portanto, esse é um mecanismo utilíssimo. Nós temos buscado fazer isso, um diálogo permanente com a nossa CEPLAG,
que tem sido assim, tem tocado essa ideia do planejamento estratégico com várias secretarias do Estado. Além de ser uma marca da administração pública, como o senhor muito bem falou, é um princípio constitucional que deve reger toda a administração pública, né? Seja ela direta ou indireta. Então, quais foram os principais objetivos definidos pela PGE com a elaboração desse planejamento estratégico? São muitos, mas assim, para exemplificar e para facilitar até para o telespectador, garantir a duração razoável dos procedimentos internos. Né? É claro que a PGE atua muito no processo judicial, e aí assim, a gente já não tem esse controle do processo judicial porque os prazos são do judiciário, mas aqueles procedimentos que são internos nossos, e aí ao mesmo tempo é desafiador porque eu tenho uma licitação. Para buscar esse melhor contratado, eu tenho um procedimento legal. Certo. E aí há prazos para a concorrência, há prazos que tem que ser rigorosamente seguidos para o pregão, etc. Então, assim, eu tenho que, sem perder de vista essas formalidades necessárias para o devido processo, eu tenho ao mesmo tempo que buscar o ser o mais rápido possível. Então, é um desafio constante. Eu tenho aposentadorias para serem analisadas, eu tenho pensões a serem otorgadas, eu tenho pessoas que dependem disso. Por trás desses processos, desses autos de aposentadoria, tem alguém esperando receber esse benefício. Então, é preciso ser sensível a isso. Nós temos procurado, não estamos no número ideal, estamos trabalhando por concurso público, nosso governador muito sensível a esse assunto, mas também é um governador muito preocupado com o equilíbrio, com o ajuste fiscal. A PGE tem procurado ser uma colaboradora nessa ideia do ajuste, né? Diga-se de passagem, inclusive, que o Ceará é um dos estados com a melhor situação fiscal no país. Pois é, isso é algo que se comemora e a gente vibra e, na sequência, continua trabalhando nisso. Ou seja, ninguém pode perder a atenção em nenhum momento dessa ideia. Isso é um fio de prumo, isso é um arame de equilíbrio permanente. Então, assim, não há por que descuidar disso, porque os estados que descuidaram, né, e quem imaginaria que grandes estados da federação estariam passando situações vexatórias no momento, os estados que descuidaram disso estão pagando um preço caríssimo. Né? No outra ponta, o estado do Ceará tem se preocupado permanentemente com isso. E a PGE tem buscado ser uma coprotagonista nessa busca, juntamente com outras secretarias fundamentais aí, como a própria Cefaz, a CEPLAG, a CGE, né, que compõem um comitê de gestão financeira do Estado. Doutor Juvencio, o senhor ressaltou aqui dois importantes princípios da gestão pública. O senhor falou em ética e transparência. No momento de instabilidade política e econômica pela qual o país está passando, se cobra de forma mais veemente a ética e a transparência. Qual tem sido a preocupação do Estado, através da PGE, no que diz respeito a esses dois princípios, a concretização desses dois princípios? A preocupação é permanente. Nós temos, primeiro assim, na hora que assumimos o papel de consultoria geral do Estado, portanto, órgão maior de assessoramento jurídico do Estado, nós temos uma preocupação permanente de trabalhar, especialmente no preventivo, até, por exemplo, bem rapidamente, estamos num momento eleitoral. Tá? Então, esse é um momento em que, além das regras do direito administrativo comum, ou seja, quando eu vou fazer uma contratação, uma nomeação, quando eu vou fazer meus atos de gestão regulares que o direito administrativo regula, eu tenho um plus, que é olhar para a legislação eleitoral também. Verdade. Então, assim, eu tenho que já preventivamente chegar junto aos meus gestores, né, e alertá-los e orientá-los, né? A gente tem procurado fazer isso em várias reuniões, em pareceres, né, em orientações, visando assegurar isso já preventivamente, quer dizer, que é sempre a melhor forma de evitar. E, evidentemente, quando localizamos algo inadequado e somos provocados e atentamos para isso, buscamos orientar no sentido de corrigir o ato, de chamar sempre a ordem, né, o status da legalidade. Isso é uma preocupação, uma busca permanente. Transparência é fundamental, né? Todo órgão da administração, que é a administração de um Estado democrático de direito, tem que primar por publicidade. Publicidade implica em transparência, né? Então, assim, saber, a administração não tem o que esconder, a administração não tem o que ocultar, porque os motivos devem ser bem claros. O motivo é a busca do bem comum. Então, assim, não há por que nada a esconder em relação a outro órgão de controle, ou ao próprio particular, ou ao próprio membro da sociedade, né? Então, transparência é
uma busca permanente. A PGE também trabalha com sistemas de controladoria, de ouvidoria, tá? Buscando ser o mais transparente possível. Eu repito, é uma busca permanente, porque nós sabemos que temos deficiências, né? Ainda não temos uma quantidade ideal de pessoal, estamos buscando por isso, estamos lutando com isso, sem perder a noção do equilíbrio, mas estamos preocupados com isso. Então, assim, sempre preocupados em fazer o máximo, fazer o mais, mesmo com o menos. Então, assim, isso é algo que a gente não perde de vista. Então, Juventus, o novo Código de Processo Civil, ele estimula a utilização dos métodos adequados de solução de conflitos. De que forma a PGE tem atuado, basicamente com a conciliação e mediação? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o Procurador-Geral do Estado do Ceará, Dr. Juvencio Vasconcelos Viana. Dr. Juvencio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre de que forma a PGE vem se utilizando dos métodos adequados de solução de conflitos. Tua pergunta é excelente. Como você bem destacou, a legislação moderna, né? Ela vem instigando ao máximo possível a prática desses métodos alternativos de solução do conflito. Quer dizer, não esperar mais só pela solução oficial. Havia um dogma no passado de que a administração pública, ou as pessoas jurídicas de direito público, e aí inclui-se o Estado, município, União, etc., não participariam dessa onda porque elas teriam uma dificuldade natural de transacionar, de dispor, porque os interesses que representa são interesses de natureza indisponível. Então, haveria uma incompatibilidade natural entre aquilo que a administração representa e essas vias. Só para o telespectador entender, por exemplo, juizados especiais, que começaram e nasceram como juizado de pequenas causas, que sempre foi uma via incentivada e instigada à população, né? A sua confecção original não permitia a presença de pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, quando se pensou, ainda na década de 80, em criar juizados para, ao máximo possível, buscar conciliação, a administração pública, o Estado, por exemplo, era persona não grata. Não podia haver uma ação contra o Estado ou o Estado propor uma ação em juizado. Hoje nós sabemos que é diferente. Nós temos juizados da fazenda pública. Quer dizer, há uma mudança total do paradigma. É sujeitar, é colocar a fazenda nessa onda de conciliar também. Ainda temos dificuldades. Por quê? Porque tem todo esse ranço aí de 30, 40 anos de não conciliar. Por problemas culturais mesmo. Portanto, é preciso vencer esse dogma. E o que eu posso te dizer, a PGE tem buscado atualizar-se, modernizar-se e vencer esse dogma. Então, a gente tem procurado incorporar dentro do Estado, como eu disse, buscando modernizar-se, várias dessas ideias de transação, de conciliação, né? Então, isso tem funcionado bem em alguns setores. Já temos conseguido fazer um bom laboratório disso em relação a medicamentos. Esse plano de fornecimento de medicamentos, que sempre levava muita judicialização, muita demanda, nós temos buscado esvaziar isso, com momentos prévios, mostrando medicações que a Secretaria de Saúde tem, possui, e, portanto, desnecessário demandar, porque tem como outorgar isso administrativamente. Então, isso tem gerado uma grande economia. Outro grande exemplo que nós temos, esse é um grande laboratório da PGE, desapropriações. Você sabe que desapropriação é uma intervenção na propriedade privada muito brusca, muito forte. Evidentemente, sofre a pessoa que é tirada, por exemplo, da casa que teve há anos, mas por alguma razão de interesse público, ali não vai estar mais porque vai ser desapropriado. Então, é um momento sensível e, consequentemente, também merece um trato com sensibilidade, com acolhimento. Então, nós temos criado técnicas de mediação, técnicas onde a gente utiliza psicólogos, assistentes sociais para mediar, para trazer esse pessoal ao diálogo, né, o expropriado. E precatórios também, humildes. É um outro laboratório eficiente, só para você ter
ideia, ano passado nós conseguimos retomar, e aí louve-se também a iniciativa do nosso Tribunal de Justiça, tendo à frente o presidente Gleidson, nós conseguimos retomar lá dentro do Tribunal de Justiça as mesas de conciliação. Né? E só na primeira semana, aí, na primeira experiência, aí, uns 15 dias, melhor dizendo, tivemos uma economia em torno de 13 milhões na primeira sentada, ou seja, quando retomamos esse procedimento. Portanto, a solução conciliatória foi enaltecida, foram pagos mais precatórios. Mais importante de tudo, o jurisdicionado recebeu, né? Conseguiu conciliar para receber mais rápido o seu crédito, tudo dentro de um devido processo, de uma autorização constitucional, enfim. Então, assim, ano passado também, vários registros, nós inauguramos uma ideia que foi a conciliação fiscal. Isso também foi muito interessante. Nós fomos para dentro do Fórum Clorbev-Lacqua e, valendo-se das disposições do Refis que estavam nos seus últimos dias, conseguimos trazer os pequenos devedores. Tá? Isso teve um lado social muito importante, porque assim, muitos pequenos devedores que tinham execuções fiscais ou bens, é aquele que tem uma moto sua, ou é um taxista que tem o seu veículo e de repente está lá penhorado, enfim. Era uma chance que ele tinha de vir e pagar o débito, livrar-se do débito, extinguir o processo. Isso foi instigado e também teve uma boa repercussão. Então, nós estamos procurando, dentro do que a indisponibilidade ou a disponibilidade relativa do interesse público permite, nós estamos procurando avançar o máximo possível nessas técnicas. E eu acho que com uns bons resultados. A PGE ela tem, inclusive, um serviço, né, de atualização de cálculos de precatórios, né? É feito por meio da assessoria de análise, de revisão. Isso é uma coisa de muito orgulho para mim. Assim, desde que isso nasceu, embrionariamente ainda, pequeno, como um laboratório, uma parceria de auditores da Cefaz, procuradores do Estado, isso ainda década de 90, né? Nasceu, já foi mostrando resultados positivos. Eu sempre fui um entusiasta dessa comissão. E agora, com o passar do tempo, ela foi galgando posições, trazendo mais e mais resultados positivos. Tivemos uma grande economia ano passado. Essa comissão trabalha com muita transparência na linha do que você falou. Há um ponto tal, só para usar como evidência, que alguns credores, ao invés de fazer o seu cálculo, procuram essa comissão para que ela faça o cálculo, o que ela fizer, ele aceitará. Ou seja, reconhecendo a seriedade. Porque você sabe, você é colega advogado, assim, existem uns programinhas de computador na praça e quando a pessoa vai executar, às vezes joga alguns números ali para sair um resultado final, mas esse programa de computador, ele não conhece a ficha funcional daquele servidor que você está atualizando. Ele não sabe, por exemplo, atualizações do salário dele que já ocorreram e deveriam ter sido deduzidas do cálculo. Então, o programa às vezes gera um número final a ser executado irreal, inadequado, indevido para aquele credor. Então, quando esse cálculo é feito com pesquisa e com levantamentos funcionais, aí o cálculo sai preciso e confiável. A PGE também ela tem investido no aperfeiçoamento de mecanismos para evitar a sonegação e a evasão fiscal, não é verdade? Sim. Nós temos conseguido aumentar os nossos números quanto à arrecadação. Como eu te disse, nós temos dois importantes segmentos aí, a Procuradoria Fiscal e a Procuradoria da Dívida Ativa. Dentro da Procuradoria Fiscal, além de um grande trabalho, um trabalho hercúleo que os colegas procuradores realizam, nós temos focado muito nos inventários, tá? E sermos muito cautelosos quanto à busca do imposto de transmissão, tá? Que às vezes não é pago ou existem doações que visam driblar a incidência do imposto, ou seja, temos os inventários extrajudiciais que precisam ser controlados, fiscalizados, temos focado nisso também. E aí temos buscado auxílio da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado para chegarmos junto aos cartórios nesse trabalho. E pelo lado da Procuradoria da Dívida Ativa, também investindo nos meios extrajudiciais, como você lembrou há pouco, a via do protesto, que já está legitimada e reconhecida pelo Judiciário, nós temos investido muito nela porque tem se mostrado uma via mais eficiente. Isso é uma coisa que vale registrar. A execução fiscal, o nosso processo de execução fiscal, que é da década de 80, ele não é tão bom
Ou seja, buscar no judiciário às vezes não é tão eficiente por um grande atraso da legislação e por outros problemas que temos. E às vezes a via extrajudicial tem se tornado mais eficiente, nós temos investido nela. Conseguimos triplicar nossa quantidade de protestos, pretendemos aumentar isso, e isso tem trazido também um consequente aumento dessa arrecadação, né? Eu sempre aposto nisso, ou seja, melhore as técnicas da arrecadação, essa é melhor do que submeter o contribuinte a maiores exações fiscais. Melhore as técnicas da cobrança, é o que nós temos buscado fazer. Mais recentemente, temos estreitado o diálogo com o judiciário, e aí teremos certamente, isso é algo que está sendo estudado, e uma especialização de uma das varas da execução fiscal em vara especializada em crimes contra a ordem tributária, para a gente focar no lado da sonegação, e o incremento de uma ação conjunta, interinstitucional, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a nossa própria Cefaz, né, com a própria Secretaria de Segurança Pública, buscando esse combate. Será o que nacionalmente se chama de CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Buscaremos fazer a implementação disso. Já temos uma ação embrionária que inauguramos ainda ano passado e agora nós pretendemos incrementar isso. Então, Juvencio, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e reconhece o importante papel do Procurador do Estado, não só na representação judicial ou extrajudicial do Estado, mas mormente no apoio à formulação de políticas públicas voltadas para a sociedade, seja na área de saúde, educação, segurança pública, e abra agora espaço para as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, você é sempre um fidalgo, a tua recepção, o seu acolhimento aqui, eu digo não a minha pessoa, mas a PGE te agradece pelo espaço. É interessante, às vezes, é muito interessante passar para a sociedade às vezes não tem dimensão do que é a Procuradoria-Geral do Estado ou do papel relevante que ela faz por essa mesma sociedade. Então, é te agradecer esse espaço e aqui reafirmar de público esse compromisso dos procuradores do Estado que tem essa preocupação com a legalidade, com o interesse público e, nesse contexto atual, de trazer uma sociedade melhor para o povo cearense. Obrigado. Ivelise Maia. O Ministério Público Federal no Ceará enviou à Justiça Federal um requerimento para que seja cumprida a sentença de 2006 que determina a disponibilização de leitos de UTI neonatal para atender a demanda do Estado do Ceará. A decisão foi objeto de recursos perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, os quais somente foram esgotados no ano de 2017. No requerimento, o MPF pede que seja fixado o prazo de 30 dias para que os réus cumpram o que foi determinado na sentença e que seja aprovada, ao final do prazo, a implementação das medidas para resolver o problema da falta de leitos, sob pena de multa diária de R$10 mil. A sentença publicada em outubro de 2006 é o resultado da ação civil pública ajuizada ainda em 2004 pelo MPF contra a União Federal, o Estado do Ceará e o município de Fortaleza. Os leitos de UTI neonatal se destinam ao acolhimento de crianças que nasceram antes de 37 semanas e que apresentaram quadros clínicos graves ou necessitam de observação. O problema veio inicialmente a público em 2004, através da maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, que publicou um ofício informando uma superlotação na instituição e colocava em risco os bebês internados. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de Previdência Complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formaram reserva financeira para realizar um sonho e planejaram uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. A Faculdade Estácio Fique está realizando esta semana o primeiro seminário Direitos Humanos no auditório central da unidade Via Corpus. E para falar sobre o tema, nós recebemos agora em nosso estúdio os advogados Vanilo de Carvalho e Robson Sabino. Então, Vanilo, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. O prazer é todo meu. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância deste evento que a Faculdade Fique está realizando. Falar sobre direitos humanos e fazer um seminário sobre direitos humanos, no momento atual,
é de uma importância tamanha. Eu falo do momento atual porque a gente ouve um questionamento sobre aqueles que advogam, que defendem os direitos humanos, a efetivação dos direitos humanos. Então, um evento acadêmico, um evento para se pensar a atuação dos direitos humanos, já visto que me causa surpresa ter alguém que pense que direitos humanos não devem ser eles defendidos para todos, porque os direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes à pessoa humana. Então, todos têm aquele conjunto de direitos por si mesmos e por defesa do Estado como tutela. Dr. Robson, essa matéria de direitos humanos é uma matéria muito ampla. Na realidade, os direitos humanos abrangem quais temas? Eu vejo assim, inicialmente você vê como o avô dos direitos humanos, por exemplo, é a religião. Certo. Então, foi o que começou os direitos humanos, quem começou a lutar pelos direitos humanos, da forma como a gente conhece hoje, pelo menos no mundo ocidental, foi a igreja de uma forma geral, e lutou por vários direitos. A liberdade, você tem a liberdade, você tem os direitos, você vê muito direitos da pessoa idosa, os direitos da criança e do adolescente, você tem uma série de direitos de pessoas e grupos vulneráveis que precisam da atuação do Estado, que precisam do reconhecimento dos seus direitos e da sociedade. Mas eu vejo também os direitos humanos, como o próprio Vanilo falou, é um direito de todos. É o direito dos direitos humanos do policial quando ele é vítima, da violência também, quando ele não tem condições de trabalho e acaba sendo morto. É o direito humano dos profissionais, das pessoas de exercerem a sua profissão. Também os direitos das minorias e que devem ser respeitados também. Então, os direitos das mulheres, os direitos dos negros, enfim, para que nós possamos viver numa sociedade livre, numa sociedade justa e que respeite os direitos de todas as pessoas. Então, Vanilo, os direitos humanos, eles então devem ser entendidos como os direitos básicos de todos os seres humanos, como simplesmente o direito à vida. Mas estando aí incluídos, obviamente, o direito à moradia, à saúde, à liberdade, à educação. E também, e muito principalmente, o direito à igualdade. A igualdade. Quer dizer, todos os direitos que a gente coloca aqui, que a gente entende, que se entende como direitos inerentes à pessoa humana, são direitos que são fundamentados no direito à vida e no direito à igualdade. Então, se os direitos inerentes são inerentes a todos e a cada um, a gente pode entender que eles são reverberados nas suas mais diversas expressões. Num exemplo aqui como o Brasil, que é um triste exemplo de seguimento e de obediência, por assim dizer, à própria Constituição, que é uma Constituição tão defensora, tão expressa dos direitos humanos, o que de mais choca, sem sombra de dúvida, é essa abissal desigualdade econômica e social que a gente vive. Nós vivemos num país tão rico, de tantos recursos e, ao mesmo tempo, com uma desigualdade social extrema que os dados estatísticos mundiais apontam como uma das maiores desigualdades do mundo. Isso é uma lástima, E havendo desigualdade, obviamente, não há, havendo desigualdade social e econômica, não há igualdade na eficácia da garantia da tutela estatal aos direitos humanos. Dr. Robson, para Mayra Zapater, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas e doutora em Direitos Humanos pela USP, a democracia é praticamente sinônimo dos direitos humanos. Como é que o senhor avalia essa afirmação? Com certeza, os direitos humanos, o que é que ele traz? Ele traz, e a democracia ela vai trazer a igualdade, a participação das pessoas, Então, as pessoas, numa democracia, por exemplo, elas cumprem, uma democracia eficiente, as pessoas cumprem as leis de maneira voluntária. Elas entendem que os direitos, eles são iguais para todos. Então, o que é que o Estado precisa fazer? O Estado precisa garantir essa igualdade, que ela não seja só uma igualdade
como está lá escrito na Constituição, mas através de políticas públicas que garantam que as pessoas tenham a participação, seja a participação no voto, a participação popular, de forma que elas tenham os mesmos privilégios, os mesmos deveres. Então, não se trata apenas dos direitos humanos, não são apenas os direitos, mas também os deveres. Quais são os deveres humanos que cada um de nós tem como cidadão, e o Estado também para garantir essa efetividade de direitos às pessoas. Eu ainda complemento, se me permitem, na questão da igualdade, que seja entendido como a igualdade de oportunidades. Então, novamente, a gente pegando o exemplo aqui lastimável do Brasil, como é que pode existir democracia no sentido mais amplo de democracia, no sentido, inclusive etimológico, do grego, que democracia é o poder do povo, e aí a gente se estende por Thomas Jefferson, para o povo, exercido pelo povo. Esse poder, ele só se faz eficaz se as oportunidades elas forem iguais. E a gente podia dar aqui, cada um de nós sabe, os muitos exemplos onde a oportunidade ela não é igual para os brasileiros. A começar pela educação, né? A gente sabe como a educação ela é o principal caminho para que se chegue a uma sociedade de oportunidades iguais. Então, exercer democracia é a gente saber que as oportunidades são iguais para todos. Doutor Vanilo, há um pensamento aí muito forte disseminado no seio da sociedade de que defender os direitos humanos é defender bandidos. Eu gostaria que o senhor analisasse esse pensamento, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar os advogados Robson Sabino e Vanilo de Carvalho, que estão falando sobre direitos humanos. Doutor Vanilo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi por que há esse pensamento disseminado no seio da sociedade de que direitos humanos têm a ver com a defesa de bandidos? Eu e todo mundo, a gente ouve muito isso, né? E a gente ouve isso, sim, de forma pesarosa. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade extremamente violenta, né? Os números são assustadores, né? A gente fala que em 2016, por exemplo, se morreu assassinado aqui no Brasil 61 mil brasileiros. Isso aí são índices, né, estatísticos, números de país em guerra, né, até mais superior do que os de país em guerra. E assassinatos violentos. E a gente também vê outros dados, como, por exemplo, a superpopulação carcerária e aqueles atos de violência que não resultam em morte, mas resultam em dano, em injúria física, em subtração da propriedade alheia. E a gente pode chegar à conclusão que esses crimes são crimes que a gente encontra desde a população de baixa escolaridade, de baixa condição social, até os mais ricos e, quem sabe, instruídos aqui do Brasil, como a gente tem visto aí essa quantidade de escândalos milionários que a corrupção traz. Junto a isso, aqueles que vão em defesa dos direitos humanos, e como a gente viu no bloco anterior, os que vão em defesa dos direitos humanos são aqueles que vão em defesa dos direitos de liberdade e dos direitos de igualdade e dos direitos à vida. Ora, a gente junta pelo menos esses três direitos que são previstos constitucionalmente, previstos nos tratados internacionais, a começar pelo tratado que fundou a ONU e da famosa Carta das Nações Unidas, que fala também dos direitos humanos como fruto da carnificina
nunca vista antes, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? A Carta das Nações Unidas, ela vem justamente como resposta, ou a tentativa de resposta da humanidade a que os direitos humanos sejam reconhecidos por todas as nações e que sejam impostas como condição às nações. Aí a gente sente que os direitos humanos são questionados, né, quando se há defesa de quem quer que seja, né, inclusive do bandido. Às vezes tem aquela arguição, se fala nessa situação porque nunca se sofreu uma violência consigo mesmo, então com um dos seus. Aí sim se vai saber se os direitos humanos para bandidos são direitos humanos legitimados. Eu quero dizer para vocês que são sim. Uma sociedade que não respeita direitos humanos para quem quer que seja, ela vai ser uma sociedade geradora de mais violência, geradora de mais agressão a direitos humanos para quem quer que seja. Dr. Robson, na realidade os direitos humanos eles não visam garantir a impunidade, e sim garantir que a pessoa tenha defesa e tenha um processo justo, né? Mas isso é difícil, né, de entender às vezes. É difícil porque, como a gente falou, a gente vive num país de desigualdades. Às vezes a população tem a ideia de que somente pessoas de classes desfavorecidas elas são punidas. O que é que você tem como combater isso e como fazer com que as pessoas mudem? Através de políticas públicas. Principalmente a educação, como o Vanido falou. Quando você garante a educação às pessoas, você faz com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Se você tem uma educação de qualidade, quando essa criança crescer, ela vai poder entrar numa profissão técnica, ela vai poder fazer uma faculdade, ela vai poder ter uma renda melhor, ela vai poder ter o direito de escolha. Quando se fala em direitos humanos, se fala em democracia, se fala em liberdade, que é a liberdade de escolha. Algumas pessoas talvez eu tenho a liberdade de talvez fazer jejum ou de comer aquilo que eu quero, mas existem pessoas que não têm a escolha, elas não têm o que comer. Então, quando você não tem a liberdade, você não tem as oportunidades e o país não gera desenvolvimento. Então, o que é que isso vai acontecer? Vai aumentar a criminalidade, as pessoas não têm uma defesa própria quando elas cometem crimes e acabam tendo toda essa situação de desigualdade. Os presídios, eles não servem para recuperar os presos, eles só servem para guardá-los durante algum tempo, até como uma especialização para que eles aprendam, torná-los para que eles se tornem piores. E quando eles retornam à sociedade, eles trazem sempre o problema. Tem o problema da impunidade. A gente vê, por exemplo, alguns crimes que são solucionados com rapidez muito grande, mas não todos. Então, isso faz com que a população gere uma sensação de insegurança e as pessoas, quando elas estão nesse sentimento, elas abrem mão dos seus direitos. E elas começam com medo da segurança, vem políticos populistas e começam a dizer, olha, a ditadura é melhor. Você começa a concordar com determinados temas, não porque eles sejam melhores, mas porque você acredita que você está numa situação que você abre mão de maneira voluntária dos seus direitos que você não abriria se estivesse no momento de paz. O senhor falou numa questão importante da impunidade, e eu trago um dado aqui relevante. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda no ano de 2016, apontou que 57% da população de grandes cidades brasileiras concorda com a frase bandido bom é bandido morto. Na prática, a afirmação é uma violação aos direitos humanos. Isso também deixa claro que mais da metade da população de grandes cidades defende a justiça feita pelas próprias mãos, não é verdade? Isso aí revela também um sentimento que é um sentimento que vem de uma percepção da população da ausência do Estado. Já que o Estado é um contrato, né, como já bem explicou o Thomas Hobbes, é um contrato, o famoso contrato social, onde todos nós renunciamos dos nossos direitos, da nossa liberdade, a favor do nosso poder, principalmente a favor da criação de um Estado superpoderoso. Então, esse Estado que resolva os conflitos surgidos entre o próprio povo. Então, eu não vou resolver com as minhas próprias mãos a injustiça que eu fui acometido e o Estado vai resolver da melhor forma. Ora, se há uma volta, né, ou no sentimento ou em muitas vezes de forma real,
né, como a gente percebeu um tempo atrás, isso está acontecendo ainda, se pegava um bandido, se amarrava no poste. Verdade. Né, quer dizer, a barbárie tanto era aquela que o bandido cometeu, quanto daqueles que queriam causar uma justiça com as próprias mãos. É como se aquele que fosse justificar o ato de punir o bandido, ele tivesse igualado ao ato que o bandido fez, ele tivesse se igualado ao bandido. Porque o criminoso, ele fez o crime contra as leis do Estado. E aquele que fez justiça com as próprias mãos também cometeu outro crime, porque descumpriu o que o Estado assim determinava. De tal forma que essa percepção revelado pelas expressões que você usou, através dessa pesquisa, é um sentimento que a gente coloca como sentimento de descrença na própria atuação estatal. Poxa, o Estado não está fazendo aquela sua principal missão, que é regular e punir aquele que descumpre as leis. Então, se ele não está fazendo o dever dele, eu vou fazer, né, conforme eu entendo que é a justiça. Isso é uma situação muito perigosa, né, uma situação que a gente poderia imaginar que é a falência do Estado ou o fim do Estado. Dr. Robson, qual a sua percepção sobre essa afirmação? Bandido bom é bandido morto. Nós estamos voltando à época de talião, olho por olho, dente por dente? A população, às vezes, ela se sente indefesa. Alguns crimes bárbaros, por exemplo, uma pessoa que sofreu um estupro e ela vai fazer um BO, para que ela possa ser ouvida e esse processo chegue na justiça, então isso vai levar, às vezes, alguns meses. Então, e aí quando vai chegar no judiciário, então é um problema que começa o quê? Começa, primeiramente, nas leis, que são leis, muitas vezes, leis fracas, leis frouxas, que precisam, em alguns crimes, serem endurecidas. Então, isso gera também impunidade. Segundo, quando chega no Estado, no Executivo, na Polícia Judiciária, ela não consegue prender, a maioria dos crimes eles não são investigados, eles não são descobertos. E aí, quando chega no terceiro ponto, que é o judiciário. É um judiciário que é abarrotado, porque o pouco que vai chegar ao judiciário, mas ainda assim é uma quantidade muito grande de crimes. E por quê? Porque nesses dois primeiros pontos aqui tem uma sensação de impunidade. O bandido, a pessoa pensa que ela não vai ser punida. E ela tem quase certeza da não punição. Então, isso estimula o crime, porque vai passar pelas duas fases. Ela acha que a lei é frouxa, ela acha que mesmo que ela cometa o crime, a lei sendo frouxa, ela ainda não vai ser pega pela polícia, porque o crime pode prescrever. E aí, no último momento, isso vai desaguar no judiciário. Então, vai ter que ter uma mudança nesses três pilares para que a gente comece. E o que é que acontece? A população fica indefesa. Você é vítima de um crime e acha que não vai haver justiça para o seu caso. Então, a população, ela se revolta e ela acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, acaba cometendo um crime maior. Você acaba deixando de ser cidadão e passando a ser um criminoso, porque você não aguenta mais a situação que a gente vive de tanta impunidade, de tanto crime, de tantas pessoas que fazem as coisas e não são punidas. E se me permite falar, quantas vezes a gente não ouve? Eu fui assaltado, mas eu nem vou na delegacia, porque eu sei que não adianta um descrédito total, nada. Um descrédito total. Né? Vou na delegacia para quê? Para perder meu tempo? Já basta que eu fui roubado. Então, isso é uma prova, assim, do que a gente vive. Doutor Vanilo, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O bate-papo está realmente muito bom. O tema aqui nós podemos até já deixar agendados aí os próximos programas para dar continuidade. E o Programa Mundo Jurídico agora agradece a sua presença e abre espaço para as suas considerações finais. Eu que lhe sou grato, né? Eu já lhe disse várias vezes, eu considero que você, junto com o seu programa, é um grande benfeitor da sociedade, porque é um programa que traz reflexão de temas importantes que não diz respeito somente ao direito, mas diz respeito a toda a sociedade. Eu convido a todos para participar desse seminário. Direitos humanos é um tema que a gente deve sempre refletir, procurar, através deles, solução para os nossos conflitos sociais. Robson, suas considerações finais. Os direitos humanos, eles são importantes, porque é o direito de todos, é o direito de todas as pessoas, como já
já foi visto que é importante esses seminários como esse que a FIC vai fazer. Nesse mês de maio também Fortaleza vai sediar a Conferência Internacional de Direitos Humanos de 23 a 25 de maio. A OAB Ceará também vai fazer no dia 22 de maio um evento relacionado à liberdade religiosa sobre temas, como eu falei no começo, que é o avô dos direitos humanos. Quem primeiro lutou pelos direitos humanos por essa consolidação foi a igreja. Então, dia 22 de maio, a gente vai estar fazendo um evento sobre o tema para que as pessoas possam entender e para que a sociedade possa ser mais protegida por todos. Tanto na questão da intolerância, como na questão também do Estado proporcionando oportunidades iguais às pessoas. Obrigado pela... Ivelise Maia. Como resultado do curso Mediação e Justiça Restaurativa, realizado na Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, 25 alunos que participaram do treinamento realizaram atividades na Central Alternativa Penal durante o mês de abril. O curso Mediação e Justiça Restaurativa foi realizado em fevereiro e março deste ano para profissionais da Sejus na área de Direito, Saúde e Serviço Social e também para agentes penitenciários e administradores de unidades prisionais. O treinamento teve duração de 80 horas e foi ministrado em parceria com a Coordenadoria de Mediação e Justiça Restaurativa da Vice-Governadoria do Estado do Ceará, dentro do programa Pacto por um Ceará Pacífico. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Ministério Público de Alagoas, inscrições até 23 de maio. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 15 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.